Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E hoje nosso programa a gente vai falar de um assunto bem legal, um assunto bastante importante para você que está pensando em ser mãe, está pensando em engravidar, para você que já está aí nos primeiros meses da sua gestação. Esse universo que ele é tão fascinante, ele é tão fantástico e através de alguns exames é possível detectar se a criança vai nascer saudável, ver o rostinho da criança, enfim, cuidar do bebê muito antes de tê-lo nos braços. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje a doutora Cristiane Zil. Ela é cardiologista fetal precoce. Se você ainda não ouviu falar sobre a importância de alguns exames, preste atenção e faça-os para que o seu bebê venha saudável, venha com muita qualidade de vida e que te dê muitas alegrias. Bem-vinda, doutora. Sandra, muito obrigada pela oportunidade de vir conversar sobre esse assunto aqui, tá? Eu me sinto lisonjeada em poder falar sobre o meu trabalho e o principal de tudo é poder cuidar da saúde dos bebês. Doutora, esse novo campo, eu posso dizer assim, porque para mim ele é totalmente desconhecido ainda, que é a cardiologia fetal pediátrica. Ele é novo no Brasil, no nosso Rio Grande do Sul, porque não é habitual a gente falar com as gestantes sobre esse procedimento, esses exames, correto? Na verdade, a cardiologia, ela tem um leque muito grande. Existe a cardiologia do adulto, a cardiologia da criança. Sim. E a cardiologia do feto, né, que é o bebezinho antes de nascer. E mais especificamente existe a cardiologia fetal precoce. Esses exames algumas gestantes precisam fazer porque existe todo esse campo da medicina fetal, ela surgiu para detectar alguns marcadores que eles mostram a possibilidade do bebê ser saudável. Sim. Ou ser portador de alguma cardiopatia congênita, bem lá no comecinho, ou portador de alguma síndrome. Então, existe a translucência nucal, a avaliação do ducto venoso, tem esses marcadores que são indiretos lá no início da gestação. Esses exames, eles já existem há um bom tempo, sim, tá? E a cardiologia, eu não sei precisamente quando que ela veio, foi o meu professor de Porto Alegre, lá do Instituto de Cardiologia, o Dr. Paulo Zelinski, que trouxe a cardiologia fetal para a América Latina. Esse exame, lá na região de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, ele já existe há um bom tempo. Então, foram cardiologistas pediátricos que se qualificaram para fazer esse exame no período da gestação, que se chama cardiologia fetal. Certo. Quando eu entrei lá já existia, então eu já saí formada como cardiologista pediátrico e fetal, tá? E além de tudo, isso é muito, muito recente. Aqui na região, fazem 3 anos e meio que eu estou fazendo esse exame aqui na região, então de Arvorezinha para cima já vieram pacientes aqui em Erechim. Isso é bem legal, porque pega toda, eu digo que forma tipo um guarda-chuva no norte do estado do Rio Grande do Sul, de Arvorezinha para cá, que eu posso cuidar desses bebês, que vêm até mim e a gente faz o exame. O exame de rotina, ele já se tornou uma lei, ele é uma lei brasileira, tá? Em dezembro de 2018, então, eu comecei a fazer início de 2018, em janeiro, na ecodiagnose, o exame, o ecocardiograma fetal no período que é recomendado, que é entre 24 e 28 semanas como rotina. E isso aos poucos, foi sendo divulgado, a importância do exame, porque ele é como um check-up cardiológico, como se fosse um morfológico do coração, durante a vida fetal, durante o pré-natal. E em dezembro de 2018 foi aprovada a lei brasileira
que recomenda esse exame, que é o ecocardiograma fetal, nesse período do morfológico ali, para todas as gestantes brasileiras, tá? Além disso, o que eu faço é esse ecocardiograma fetal precoce, que é após as 11, 12 semanas, em alguns casos selecionados, que esses marcadores, quando eles dão positivos, a translucência nucal, quando dá um pouquinho aumentada, ela pode ser um marcador de síndromes ou de cardiopatia congênita. E daí eu já faço esse exame precocemente. Então, amanhã mesmo tem uma gemelar que eu vou fazer, com 14 semanas. Amanhã, então, a gente já vai ver. Então, isso é muito legal, porque quando eu comecei a fazer a cardiologia fetal em Porto Alegre, eu fazia só nessa idade gestacional. Daí depois que eu fiz um curso em Londres, em 2014, era o ecocardiograma fetal precoce, eu comecei a fazer esses exames mais precoces, mas não são para todas que precisa fazer tão precocemente o exame. Pois é, mas quais são as indicações? Quem deve e quem não deve fazer? Porque de repente a gestante já começa a se questionar e se preocupar. Quando o médico vai dizer para ela, você precisa, você não precisa? Sim, o precoce sim. Quando dá alteração na translucência nucal ou algum outro marcador, como o ducto venoso, daí o médico já recomenda esse ecocardiograma precoce, que eu faço às vezes com 14, às vezes com 15 semanas. Então, isso é uma coisa muito legal, porque o primeiro exame que eu fiz, logo que eu cheguei aqui, eu comecei a fazer o exame de rotina, né, entre 24 e 28 semanas, e chegou uma gestante que tinha tido a translucência nucal alterada uns 3, 4 meses antes, eu nem morava ainda aqui, né? E chegou para fazer o exame, tá? E uma outra que tinha tido a translucência nucal uma semana antes. Aquela gestante que já estava com 24, 25 semanas e que veio para fazer o ecocardio fetal, ela me falou assim, quando a gente terminou o exame, estava tudo normal, então eu não detectei nenhuma cardiopatia, porque esses marcadores, eles não são 100% de certeza de que tu tem ou não. Sim. Ele é um marcador, então às vezes ele dá positivo, mas ele não significa que a criança tenha doença. Mas precisa fazer um monitoramento mais de perto. Exatamente. Então, ele tem as indicações, porque algumas vezes tem que pedir exames genéticos, tem alguns exames de sangue também, que essa translucência nucal pode ser um indicativo de fazer o NIPT, que é o exame sanguíneo que detecta se o bebê tem alguma síndrome ou não. Sim. Por outro lado, a avaliação cardíaca, que é muito importante. Então, nessa situação dessas duas gestantes foi muito interessante, porque essa que chegou e que tinha alteração nos marcadores, e eu vi que não tinha nada, e depois o morfológico confirmou que não tinha nenhuma outra alteração anatômica que poderia levar a pensar numa síndrome, ela me disse que naquele dia ela ia dormir mais tranquila. E a outra foi no mesmo dia, então isso é interessante, porque no mesmo dia veio uma outra que tinha tido uma TN aumentada uma semana antes. Sim. E ela ficou preocupada só uma semana. Naquele dia eu percebia o quanto o fator psicológico também, que tu vê um exame, tu ficar angustiada e ficar achando, será que o meu bebê tem ou não uma cardiopatia? Será que ele tem ou não algum problema que vá precisar de cirurgia cardíaca? Eu consegui tranquilizar as duas naquele momento e a partir dali a gente consegue descartar ou mesmo confirmar, porque qual que é a minha responsabilidade aqui? Eu sempre falo isso para as gestantes, tá? A minha responsabilidade, como a região aqui não tem recursos de cirurgia cardíaca, não tem... Uma UTI pediátrica... Isso, não tem UTI pediátrica, tem a neonatal, mas não tem uma UTI cardiológica, que seria o mais importante. A minha responsabilidade é fazer o exame, tá? Que no caso, entre 24 e 28 semanas, todas deveriam fazer, né? Todas tá indicado por lei, inclusive. E em casos específicos, quando tem alterações, fazem o exame precoce. Essa do exame precoce, geralmente, eu preciso revisar, porque o bebê cresce. Nem todos os detalhes eu consigo ver, mas as grandes cardiopatias eu já consigo excluir.
ou já fazer, inclusive eu ganhei um prêmio no ano passado de 2 diagnósticos de uma cardiopatia bem precoce, que a gente conseguiu já dar a notícia para a mãe e preparar até psicologicamente para fazer todo um tratamento, e esses nenês não podem nascer aqui, então eu já recomendo, já direciono para Porto Alegre, a gente já faz Tem que nascer lá no Instituto Coração? Isso, nasce ou no Instituto ou na Santa Casa. São os 2 serviços de cirurgia cardíaca que a gente tem no estado do Rio Grande do Sul. Certo. Então, a minha responsabilidade é essa, dar alta cardiológica para um bebê que está saudável e garantir que ele vai nascer aqui em Erechim ou na região, né, sem nenhuma surpresa, sem nenhum risco para a vida dele, ali em relação à doença cardíaca, que acaba sendo a mais traiçoeira, né? O bebê que tem um pezinho torto, alguma coisa, ele não vai correr risco de vida se nascer num centro grande ou num centro pequeno. Num centro menor. Agora, uma doença cardíaca... Com certeza. É um caso bastante delicado, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é a mais... E às vezes não tem outros marcadores. E a gente precisa fazer o exame para detectar. Então, essa é a minha responsabilidade. Então, ou eu dou alta cardiológica, libero o bebê para nascer aqui, ou eu já organizo tudo para a gestante isso, nascer lá no centro de referência, porque o melhor transporte, isso todos os congressos falam, né? O melhor transporte do bebê é dentro da barriga. Porque se nasce aqui... Já precisa de todo um suporte, né? Tem que ter UTI móvel. Então, nasce aqui, o bebê já corre alguns riscos, pode ter parada cardíaca, pode ter várias coisas que a gente espera que não aconteça, e às vezes detecta com a cardiologia pediátrica, são detectadas algumas cardiopatias congênitas, mas depois que nasce. Existe o teste do coraçãozinho também, que ajuda um pouco. Pois é, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses testes, doutora, no próximo bloco. A gente vai fazer uma pequena pausa e a gente aproveita esse momento que estamos falando do início da vida e segue uma sugestão para todas as mamães. Na hora de pensar em engravidar, planejar ter um filho, não esquece de planejar também um plano de saúde. A Unimed possui todos os planos que se encaixam direitinho no seu bolso. Já voltamos. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, e no programa de hoje nós estamos falando de um assunto bastante importante, que é a cardiologia fetal precoce. Então é um programa dedicado a esse mês que a gente fala de amamentação, fala da gestante, então a gente também traz esse assunto que muitas vezes ele fica um pouquinho esquecido durante o período gestacional. A importância de se fazer alguns exames, a importância de estar atento a todos os sinais, a todas as movimentações do bebezinho dentro da barriga da mamãe ainda. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco a doutora Cristiane Zil, que atende na Ecodiagnose. A Ecodiagnose é uma empresa especializada justamente nesta área da vida da criança. Doutora, fez o exame precoce, detectou, por exemplo, que a criança tem o coração lá que bate num ritmo diferente e precisa, às vezes, de uma cirurgia. Como é que é feito dentro da barriga da mãe? Ah, sim. O ritmo, ali, quando tu falou do ritmo, é legal porque existe já tratamento para arritmia cardíaca. Se a gente detecta alguma arritmia, já existe tratamento, então a gente medica a gestante, o remedinho passa via placenta e chega no nenê. É muito legal. Então, essa medicação para arritmia cardíaca já existe. Tá? Geralmente a gestante precisa ficar internada, geralmente ela fica lá no Instituto de Cardiologia sendo monitorada porque algumas dessas medicações elas podem alterar daí o coração da gestante. Sim. Então tem que monitorar, tá? Daí aumenta a dose, diminui a dose, sim, tudo porque tu tá dando um remédio para um antiarrítmico para o bebê e o coração da gestante às vezes não tem nada, então ele pode interferir. Isso é muito legal. Então, para arritmia, existe já tratamento intraútero. Algumas cardiopatias, tá? Estenose aórtica, estenose pulmonar, eles já podem ser tratados dentro do útero, tá? Em São Paulo eles fazem isso, tá? Eles entram com uma agulhinha e se a válvula está obstruída, eles já abrem com um balãozinho, rompe e o sangue flui. É muito legal isso, tá? Aqui no Sul não
estão fazendo. Estavam fazendo na Argentina, que era mais pertinho, mas em São Paulo eles fazem esse procedimento. Aqui, como não está sendo feito, a gente encaminha para o tratamento, então, depois que nasce. Tá? Mas já existe. O melhor lugar que existe é na Áustria, um lugar chamado Linz. O Dr. Wolfgang Arzt, eu conheci ele num congresso. Ele é o melhor do mundo que faz esses procedimentos e abre essas válvulas. E com um resultado muito bom, porque muda, algumas vezes, a correção intraútero, ela muda um pouquinho até o resultado cirúrgico. Tá? E quando a criança, ela foi detectado o problema, mas por uma opção médica, depois de muito estudo e análise do caso, se detectou que, não, vamos esperar a criança nascer para fazer um procedimento. A criança, ela consegue nascer, ganhar peso para depois fazer o procedimento, ou é arriscado a fazer esse tipo de coisa? Prematuro é risco. Quando o bebê tem algum outro fator de risco, tá? A gente já teve casos assim. Que o bebê eu tive um pacientinho que eu tinha feito os diagnósticos, já estava tudo encaminhado para ele nascer em Porto Alegre, ia fazer a cirurgia cardíaca depois que nascesse. O ideal é um bebê a termo, tá? Depois de 37, 38 semanas, com bom peso, para ele ter mais força para suportar uma cirurgia cardíaca. Quando o bebê nasce mais prematurinho, tu tem que tratar primeiro a prematuridade, entendeu? Sim. Então, a gente tem, esse bebê acabou nascendo aqui e ele acabou indo a óbito, mas pela prematuridade, não pela cardiopatia. Mas às vezes, e muito frequentemente, a cardiopatia congênita ela é isolada, por isso que ela é traiçoeira. O bebê nasce fofura, ele nasce gordinho e às vezes tem só metade do coração. Já vi uma hipoplasia de VE lá no Instituto de Cardiologia que nasceu com quase 4 quilos e não tinha a metade do coração. Por isso que é muito traiçoeiro. Por isso que é muito importante fazer o exame cardiológico para te detectar. A mãe faz todos os exames direitinho, é feito toda essa análise, sabe que a criança vai nascer precisando de um processo cirúrgico, vai precisar se deslocar a Porto Alegre. Isso também abala, de certa forma, o emocional da mãe, não tem como. Todas essas reações vão mexer com o emocional do bebê lá, se ele tem, por exemplo, um problema cardíaco, que ele precisa ter um equilíbrio. Ele não pode ter uma emoção exagerada, e que através da mãe passa para o bebê. Com certeza. Como é que é lidado com essa questão aí? Porque eu acho que é bem curioso. Isso é muito legal, tá? Porque o bebê com certeza sente. Tanto é que eu converso o tempo todo quando eu tô fazendo o exame e o bebê parece que participa, assim. Ele começa a pular. É muito legal, porque isso não tá nos livros, sabe? Ninguém fala assim, conversa com a gestante, conversa que o bebê vai interagir. Porque às vezes a posição não tá adequada. E eu preciso, são 30 cortes tomográficos do exame, então é muito, é bastante ciência que a gente faz ali, né? E conversando parece que o nenê vai se movimentando, assim. Ele vai entendendo o que o médico está pedindo. Exatamente, ele vai se reposicionando. Então, com certeza, o bebê sente isso, tá? Já peguei bebês fazendo o 3D, 4D, já sorrindo, mostrando a língua, é muito fofura. Eles, assim, chupam o dedinho, eles fazem muito movimento ali e a gente consegue... Depois a gente acho que vai falar sobre o 3D, 4D. Sim. Mas, assim, essa questão da emoção foi muito legal, porque nos meus 3 anos da residência no Instituto de Cardiologia, eu era sempre a comentadora dos artigos de psicologia. Então, era sorteio, caía e tinha muita gente que saía correndo dos comentários de psicologia. E uma das questões que era trabalhada com a psicóloga, ela trabalhava muito assim. Quando a gestante engravida, o casal engravida, né? Eles criam uma fantasia de um bebê saudável. Entendeu? Eles têm... Porque tu espera sempre um bebê com saúde. A expectativa de todo pai e mãe é essa, né? Exatamente. No momento que tu faz algum diagnóstico, seja ele qual for, do feto, esse bebê saudável, ele morre na cabeça das pessoas. E daí, esse trabalho no afeto do bebê, porque aquele bebê saudável não existe mais. E eles passam a amar um outro bebê doentinho.
e acaba às vezes tendo mais apego a esse bebê doentinho, porque aquele bebê precisa de muito mais cuidado. Então essa transição que não se realiza e aquele bebê tem uma doença que vai precisar de um cuidado, é um outro bebê. Então isso o olhar é diferente. Exatamente, e isso mexe muito com o emocional tanto da mãe, tá? O bebê sente algumas coisas sim, mas eu acho que ele entende. Com certeza. É aquele momento mais esperado de toda a gravidez, muitas vezes é ver o rostinho do bebê. E a gente tem aí os exames em 3D, exames em 4D, que dão essa qualidade de imagem que causa emoção. Dentro da barriga tu viu o teu bebê como ele vai vir ao mundo. Erechim faz esses exames, a gente pode ter essa experiência que deve ser uma das mais emocionantes da gestação? Faz. Não, com certeza. E esse é um diferencial que eu tenho no meu exame cardiológico, porque como cardiologista eu nunca aprendi a fazer 3D, 4D. Então, assim, eu trabalhava numa clínica em Porto Alegre, que um dos médicos que fazia o morfológico, que é o exame que o Juliano faz, né, com o diagnóstico, e outros médicos também fazem, ele chegou e falou assim, as gestantes não gostam do exame cardiológico, mas por quê? Porque vocês não mostram o nenê. E eu vou aprender a fazer o rostinho. Foi ali que eu decidi fazer os cursos, eu peguei alguns cursos online, depois eu fui para a Alemanha fazer o curso oficial com o melhor professor do mundo, para conseguir as técnicas e no final do exame, eu dou de brinde o exame, o rostinho. E é a parte mais emocionante, porque assim, a parte mais legal do meu trabalho é arrancar lágrimas das gestantes, porque elas choram. Porque a parte cardiológica ela é muito técnica, é o carro-chefe é a minha profissão. Mas ele não tem muita graça, porque quem entende, até cardiologistas e adultos, às vezes não entende aqueles exames. Porque a cardiologia fetal, ela é uma mistura da cardiologia com a medicina fetal. Então, ela une um exame cardiológico, que é o check-up cardiológico, que adulto, velhinho faz, junto com o exame obstétrico, que vê o bebê todo. Eu não sei ver o bebê todo, eu sou cardiologista. Então, isso junta e poucas pessoas entendem, né? Aquele fluxo sanguíneo passando por dentro do coração. E escutar os batimentos é muito, muito agradável, muito gratificante. Eu sempre digo que é melhor que música, escutar o coraçãozinho batendo. Com certeza. Então, isso eu faço como se fosse um eletrocardiograma para detectar as arritmias que eu falei antes, né? Então, ao final do exame, nem sempre é possível, porque o bebê tem que estar bem posicionado, né? No final do exame, eu mostro o rostinho. E daí, às vezes, a gente consegue ver coisas incríveis do bebê. E é muito emocionante, com certeza. Assim. Uma criança que nasce de mãe, por exemplo, diabética, pai que também tenha uma cardiopatia, que já precisou fazer procedimentos. Genética, a gente sabe que influencia na nossa vida o tempo todo. Como é que se olha para esse bebê desde o início? Existem alguns fatores de riscos que aumentam um pouquinho a chance do bebê nascer com uma cardiopatia. Geralmente, parentes de primeiro grau, tá? Pais, mães e irmãos podem aumentar um pouquinho a chance do bebê ter uma cardiopatia. Então, esses obrigatoriamente precisam fazer o ecocardio fetal. Mães diabéticas aumenta também um pouquinho, tá? Eram as antigas indicações, mas o que aconteceu? Quando tudo começou, lá quando o meu professor trouxe a cardiologia fetal para a América Latina, começaram a fazer os exames apenas em quem tinha história familiar e gestantes diabéticas, inseminação artificial é um dos fatores de risco também. Eu tenho uma lista que seriam as indicações absolutas do ecocardiograma fetal. Mas se viu, ao longo desse tempo, né, se viu que muitos bebês, eles nascem com cardiopatia sem nenhum fator de risco. Por isso que a indicação é, que vários médicos falam assim, a indicação de fazer o ecocardiograma fetal é estar grávida, não só os fatores, eles aumentam um pouco. No caso da mãe diabética é assim, se o diabetes está mal controlado, geralmente insulino dependente, ele pode... tem o fator de o bebê nascer um pouquinho maiorzinho, assim, que é o bebê mais macrossômico pelo diabetes gestacional.
E também ele afeta o músculo cardíaco. Então, às vezes eu vejo uma hipertrofia do septo, do coração, que eu sei que é causado pelo diabetes mal controlado. Mas esses casos esses nem precisam nascer em Porto Alegre, a gente acompanha, porque até os 6 meses essa hipertrofia septal causada pelo diabetes, porque o bebê não vai ter diabetes, né? Então depois ele fica sem esse efeito mais hipertrófico que é na vida fetal, ele se resolve até os 6 meses de vida. A gente acompanha e isso some, né? Acompanha com um cardiologista pediátrico que vai ver que aquele coraçãozinho vai normalizar. Mães que passaram Covid durante a gestação, bebês com Covid, também é um tema bastante curioso que chama a nossa atenção e gera muito medo nas mamães. Com certeza. Ainda bem que as infecções pelo Covid, falando na minha área, né? Claro. Não estão aumentando a incidência de cardiopatias congênitas. Que coisa boa. Tá? Isso é uma coisa muito boa. Diferente do Zika vírus. Lembra da época do Zika vírus? Zika. Então, o Zika vírus, ele afetava a parte neurológica dos bebês. Ainda bem que aqui na região a gente não teve muitos, né? E agora parece que o Zika deu uma... Calmada. Exatamente, isso. Mas em relação ao Covid, essa informação eu acho que é muito importante, porque eu já atendi várias mães que tiveram Covid ao longo da gestação, então a gente está aprendendo a doença, né? Sim, assim, é muito novo ainda, exatamente, tudo. Não tá nada nos livros, mas existem pesquisas, existem artigos, as sociedades internacionais de ultrassom em ginecologia e obstetrícia, que é a ISUOG, ela falou muito sobre esse assunto ao longo de toda a pandemia, né, que a gente continua, e foram feitos vários estudos para ver alguns fatores de risco. Em relação, na minha área eu não vi nenhuma publicação, tá, e nenhum aumento de incidência, então, pelo menos do Covid, o coração dos bebês está protegido. Que bom. Doutora, eu quero te agradecer por ter vindo até a TV Erechim para a gente falar um pouquinho dessa área que é tão fascinante e nos emociona mesmo para quem não tem filhos, como eu, fica deslumbrada com a tecnologia a favor da vida. E parabéns ao doutor Juliano por trazer a Erechim equipamentos e profissionais tão sofisticados, justamente para dar essa segurança para toda a família. Muito obrigada e sucesso na sua profissão, que você continue espalhando momentos alegres para as mamães quando procurarem os seus exames e que também as crianças venham com muita saúde. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada.